Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. Agora são aproximadamente 7h20 da noite nessa quinta-feira. Vamos começar aqui rapidamente pelo nosso calendário econômico. Tivemos aí dois eventos pré-agendados no dia de hoje lá nos Estados Unidos. Saiu o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. O resultado veio abaixo da projeção, que era aí de 217 mil novos solicitantes. E saiu também o IPP mensal, veio um pouquinho acima aí da projeção de 0,3. Trouxe um certo otimismo aí para as três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones acabou subindo 0,77, S&P 1,04 e Nasdaq uma alta aí de 1,50. Pessoal, já o Bitcoin vem num momento aí de bateção de cabeça no diário, fazendo uma correção em vista do que foi o dia de ontem, caindo aí aproximadamente 1,30%. Vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje e o que aconteceu no dia de hoje e as perspectivas aí para o final dessa quinta-feira até a nova análise de amanhã. Pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, nós fizemos aí a identificação da possibilidade, né, pessoal, de confirmação do rompimento que fazia alusão a essa extremidade aqui do nosso canal, né, essa resistência diagonal. Identificamos também um volume comprador no diário sobressaindo o volume de venda no dia anterior. Então tínhamos aí um cenário quase que perfeito, né? A gente tinha condicionantes apontando aí para os compradores tentarem buscar novos níveis de preço. Fizemos a identificação das eventuais barreiras ao que tange a alocação de lotes no livro de ofertas. Então foi identificado na região dos 98 mil, um pouco menos de lotes, mas mesmo assim eram relevantes, 99 e na virada de centena, 100 mil. Pessoal, mas algo me chamou a atenção logo após a análise. Foi um movimento atípico no mercado, mas eventualmente acontece. Né? Aconteceu um short squeeze. Eu vou reduzir o tempo gráfico para ficar mais evidente aqui. Basicamente, pessoal, em um minuto a gente teve um grande institucional basicamente movendo o preço aqui da região dos 97.800 aproximadamente até os 95.500, ou seja, é um grande volume, né? Essa movimentação aconteceu em um candlestick de um minuto. A gente reduz aqui, ó, fica mais evidente aqui, ó, um movimento totalmente inesperado, né? É o que eu falo. O mercado ele é muito dinâmico e a gente pressagiar o momento que um big player vai simplesmente apertar o botão e sair a mercado de suas operações, a gente não consegue prever, né, pessoal? Então, vocês podem reparar aqui, ó, às 8h31 de ontem, né, algum institucional acabou saindo a mercado aí com uma grande quantidade de lotes, né, basicamente fez o preço afundar aqui até a região dos 95,5 aproximadamente. E posteriormente, né, a movimentação do short squeeze veio a retração dos compradores, né, na tentativa de manter aí o nível de preço que vinha se desenrolando aí ao longo do tempo, né, pessoal? Então, algo que se percebe, né, quando a gente analisa mais friamente, isso acaba ocasionando, né, pessoal, um pouco de cautela e ruído, né, no próprio mercado. Porque imagina você, né, que seja aí um institucional que movimenta volumes monstruosos, né, e depende de muitas evidências, né, enfim, são condicionantes que lhe auxiliam ali a fazer as operações e você repara, né, um volume descomunal, né, movendo o preço aí de uma forma tão rápida. Então,
eu vejo como uma grande probabilidade, né, inclusive, do mercado se encontrar no patamar que está hoje aí, a região de preço, né, muito provavelmente por essa movimentação, né, atípica aí de algum institucional saindo do mercado. Então a gente percebe que inclusive houve, né, a busca por essa região. Evidentemente seria, né, em tese, um ponto em que os compradores tentariam manter aqui a margem acima, né? Vocês percebem que houve de fato rompimento novamente, né? Inclusive os compradores tentando retornar e os vendedores segurando. E aí somente agora, né, com esse candlestick que abriu às 5 horas, a gente tem aí aparentemente os compradores tentando novamente manter a margem, né, ou o nível de preço acima aqui dessa região. Então, pessoal, basicamente a gente mantém a estrutura que vinha aí pelos últimos dias, né? Nós temos um ciclo de topos descendentes, né? Eventualmente, pela facilidade de rompimento, seja pelos vendedores, seja pelos compradores novamente, a gente remove essa marcação, que é o que parece não vem fazendo mais sentido aí diante do que aconteceu no dia de ontem, né? Então, é o que eu sempre falo. Às vezes uma movimentação atípica como essa pode desestruturar aí, né, o que a gente vinha utilizando como referência e a gente precisa colher aí, né, novas evidências ao ponto de tentar antecipar a movimentação do preço. Então fica muito evidente, né, que a gente ainda tem um cenário, né, tecnicamente positivo quando a gente analisa principalmente o volume diário de hoje, ao que parece, vem para fechar o volume de venda, porém menor do que o volume de compra do dia de ontem. Então a gente está basicamente aí com 4 dias, né, pessoal? Os compradores e vendedores aí tentando se decidir para que lado eles levarão o mercado, né? Então a gente tem um potencial conflito de interesses muito grande aqui nessa região, em vista, né, do mercado estar basicamente consolidando aqui nessa área. Mas a gente percebe, né, a estrutura de topos descendentes. Então, pessoal, mesmo que eventualmente, né, os compradores eles consigam buscar aí a proximidade novamente dos 98 mil, né, que é inclusive a nossa primeira barreira identificada no livro de ofertas, para que possamos ter um cenário mais otimista, assim dizendo, a gente teria que quebrar essa engrenagem que vem se desenhando aí ao longo dos últimos dias. Ou seja, se eu tenho uma estrutura de topos descendentes e fundos descendentes e eu quero um cenário positivo, automaticamente, né, o meu gatilho seria o rompimento desse último topo, ou seja, fazendo um topo mais alto e eventualmente fazendo um fundo mais alto também. Então percebe-se que a gente tem um mercado trabalhando de forma descendente. Quando eu falo mudar a engrenagem, é basicamente fazendo alusão a uma nova ascendência, com topos e fundos ascendentes. Então seria fundamental, né, se a gente quer um, um mercado buscando aí níveis superiores de preço, né, inclusive se aproximando ali novamente da região de 100 mil, eventualmente aqui na nossa resistência diagonal, a nossa zona de patrulha, a gente precisa quebrar essa engrenagem que vem descendente e, tecnicamente, né, romper o topo anterior aqui na região dos 98 mil, posteriormente fazendo um fundo mais alto do que o anterior também, criando um ciclo de topos e fundos ascendentes, né? Então é isso, a gente praticamente mantém a estrutura, obviamente que interferiu aí a estrutura que a gente vinha utilizando do canal. Eventualmente, eu acredito muito por essa movimentação atípica no dia de ontem, né? 8h30 da noite, em 1 minuto, fomos aí de praticamente os 98 mil aos 95,5. Então, foi um gap muito grande, né? Num curto espaço de tempo, um institucional bastante grande, né? Fez aí a proeza de movimentar tudo isso. E isso pode ter, né, trazido um pouco de ruído, né, no lado dos compradores que tinham, né, obviamente, também
uma visão aí de otimismo ao que tange buscar os níveis superiores de preço, tá, pessoal? Então a gente vai manter aqui a estrutura dos fundos, obviamente ainda o cenário é positivo, né, em vista do volume que vem para fechar no diário, né, a gente ainda tem o volume comprador do dia de ontem superando o volume de venda do dia de hoje, como eu mencionei, mas, né, o gatilho fundamental seria a quebra dessa estrutura, né, com os compradores eventualmente rompendo o topo anterior. Agora, se eu começo a perceber recusa de preço já na proximidade dos 98, ou até mesmo antes, ou inclusive, né, na própria média de 20 períodos, na qual basicamente nos encontramos agora, né, se eu tenho recusa de preço aqui, não tenho rompimento com confirmação, aí, pessoal, mantém-se a estrutura, né, poderemos buscar novamente, né, a região aqui do suporte, né, lembrando que já temos múltiplas retrações, né, nessa linha lógica aqui de fundos descendentes, o que vai, né, enfraquecendo a estrutura e, obviamente, também vamos nos aproximando aí da ascendência desses fundos, né? Então, o tempo é outra condicionante que favorece, né, a proximidade das nossas marcações e, evidentemente, a partir delas a gente vai colher mais evidências condicionantes. Então, esse é o cenário, né? Esses são os pontos que você deverá acompanhar juntamente com o livro, né? É fundamental que você utilize o fluxo nesses pontos, porque basicamente lá demonstra com muita exatidão aquilo que o próprio mercado irá fazer. Então é isso, pessoal. Sem muitas delongas, finalizando aqui a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha rapidamente no livro de ofertas. A gente já percebe, né, pessoal, na região dos 98 mil, inclusive, aumentou o número de lotes, se eu não me engano, tinham aproximadamente 10 milhões de dólares posicionados, agora já são 15 milhões de dólares posicionados. Então, né, já torna-se aí, querendo ou não, uma mini barreira. Pelo lado dos compradores, região dos 95, a gente tem 11 milhões e meio, região dos 94 mais 13 milhões. Então, é, assim, reforça inclusive, pessoal, a questão da lateralização aí desses últimos 4 dias, principalmente aqui, né? A gente tem os compradores e vendedores aí, ó, tentando se decidir, né, para onde que eles irão levar o preço e confirma pelo livro, né? A gente tem pelo lado dos compradores aqui na proximidade, né, com lotes posicionados e automaticamente também na região dos 98 aqui na proximidade, inclusive com a média no diário, né, dos 98 mil, também lotes posicionados. Então, demonstra aí que poderá haver aí um pouco mais de tempo, né, para que possamos ter um movimento mais verticalizado. É óbvio que a gente vai tentar colher isso daí antes de acontecer e torcer para que possamos compartilhar na análise diária para vocês de segunda a sexta. Fechado, pessoal? Então esse é o cenário, esses são os pontos, essa é a estrutura, essas são as possibilidades. E é isso, vamos acompanhar no dia de hoje até a nova análise de amanhã. E aí retornamos aqui para passar aí os principais acontecimentos econômicos, como foi o cenário aqui no Bitcoin e as perspectivas aí para o final de semana até a segunda-feira. Fechado? Eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.